Olá, pessoal, graça e paz. A paz. Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Sim. 2 ou mais. E hoje nós vamos para o primeiro livro de Crônicas, capítulos 10 ao capítulo 12. E esses capítulos, essa porção de hoje, elas marcam uma grande transição espiritual e política em Israel. A queda da casa de Saul e a consolidação do reinado de Davi. Mas além da narrativa histórica, nós também vamos ver princípios espirituais profundos sobre obediência, honra, posicionamento, aliança e preparação. Sim. Então fiquem ligados porque hoje tem bastante coisa, né? Sim. Só comentando, né, que esse primeiro livro de Crônicas, ele é como se fosse um apanhado geral, né? Um resumão, um né? resumão, Na primeira recapitulando parte ali. da Bíblia, né? Sim, né? De todas aquelas partes importantes, falando das famílias, genealogias e tal, para poder resgatar o valor do povo de Israel, né? Exatamente. E para dar continuidade. Exatamente. Então, vamos lá. 1. A morte de Saul não começou na batalha, começou na desobediência. Em 1 Crônicas 10, Saul morre no Monte Gilboa. Porém, o texto deixa claro que a raiz da sua queda não foi militar, mas espiritual. A Escritura afirma que Saul morreu porque foi infiel ao Senhor, não guardou a palavra, consultou uma médium, não consultou verdadeiramente a Deus. Isso revela uma chave forte. Muitas derrotas visíveis começam em pequenos afastamentos invisíveis. Saul ainda tinha aparência de rei, exército e autoridade, mas já estava espiritualmente desconectado. Ninguém cai de uma vez. A queda pública normalmente é consequência de erosões privadas. Isso me remete muito a um exemplo bem claro. Quando um casamento ele se dissolve, ele chega ao divórcio, o divórcio ele é só o ato final das pequenas concessões que foram dadas, né, das pequenas brechas que foram abertas no dia a dia. E aí a gente vê assim, poxa, não sei por que se separaram. Mas foram pequenas coisas que não foram resolvidas. E aí, quando você vai varrendo a sujeira para debaixo do tapete, uma hora o tapete ele vai estar tão alto que você começa a tropeçar. Sim. Né? E assim, é uma metáfora simples para a gente poder entender como é que foi a questão de Saul. Né? Saul estava mais preocupado em aparentar ser ungido, de aparentar ser abençoado, mas no secreto ele não andava de acordo com a vontade de Deus. E aí a conta chegou. Sim, exatamente. 2. O silêncio de Deus também é uma resposta. Saul procura uma necromante porque Deus já não lhe respondia. Isso é profundo. Quando alguém insiste em viver fora da vontade divina, pode chegar um momento em que Deus se cala. O silêncio de Deus não significa ausência, às vezes significa disciplina. A própria lei que Saul deveria defender condenava a consulta aos mortos, ou seja, ele destruiu aquilo que deveria proteger. Quem perde a sensibilidade espiritual começa a buscar direção em lugares errados. Gente. Não tem muito o que falar. 3. A armadura de Saul foi exposta no templo dos filisteus. Os filisteus colocaram as armas de Saul no templo de Dagon como troféu espiritual. No mundo antigo, isso significava: nosso Deus venceu o Deus de Israel. Mas havia um detalhe: Deus não havia sido derrotado. Israel estava sofrendo as consequências da desobediência do seu rei. Lembra que eu comentei isso, né? Que as pessoas acham, não, porque o meu Deus fez isso, que não sei o quê. E tudo é com permissão do verdadeiro Deus, do Deus verdadeiro. Então, assim,
Coitados, né? Ficaram O ali inferno, achando que- ele dá uma nova roupagem, Sim. né? Ele se apropria de algo que Deus permite e dá o significado dele. Pois é. Uma liderança desalinhada pode trazer vergonha coletiva. Por isso, a Bíblia enfatiza tanto o caráter antes de autoridade. Enfim, né? Vamos lá. 4. Davi cresce enquanto Saul diminui. Enquanto Saul termina em tragédia no capítulo 10, Davi começa a ser fortalecido no capítulo 11. Isso mostra um princípio espiritual poderoso. Deus remove ciclos para estabelecer novos tempos. Davi não assumiu o trono apenas por habilidade política. O povo reconheceu sua liderança, coragem e principalmente a unção de Deus sobre ele. As tribos disseram, já anteriormente, mesmo quando Saul era rei, eras tu quem fazias sair e entrar Israel. Era ele que liderava o exército. Ou seja, Davi já liderava antes de ocupar oficialmente o trono. Quem é preparado por Deus exerce influência antes mesmo do título. Então, é você agir como tal para depois você ser ungido, né? Para você de fato ser intitulado Possado ali do... com aquele... Seja isso em qualquer posto. Um pastor, antes de ser reconhecido como pastor, ele já anda como um pastor. Posicionamento, né? Posicionamento, exatamente. Não adianta você querer ter ali uma posição se você não age como tal. Você não vai... se você quer ser um homem casado, você tem que andar como um homem casado. O homem casado não anda com um homem solteiro. A não ser que esse homem solteiro esteja agindo como um homem casado. Entende? Então, você tem que ser para ter. Se você quiser ter para ser, você nunca vai alcançar. E está disposto a fazer renúncias também, né? Sim. O posicionamento, ele exige isso. Com certeza. 5. Jerusalém se torna o centro do reino. Em 1 Crônicas 11, Davi conquista Jerusalém. Isso é extremamente simbólico. Jerusalém ainda não pertencia totalmente a Israel. Era uma fortaleza considerada impossível. Mesmo assim, Davi a conquista e transforma a cidade no centro espiritual e político da nação. Curiosidade: os jebuseus zombaram de Davi, dizendo que até cegos e aleijados defenderiam a cidade. Mas aquilo que parecia inalcançável caiu. Existem fortalezas emocionais, espirituais e familiares que parecem impossíveis, até que Deus levante alguém disposto a enfrentá-las. Poderoso demais. Poderoso demais isso. Uau! Muito, muito, muito bom. 6. Os valentes de Davi representam diferentes tipos de serviço no reino. Os valentes de Davi não eram apenas guerreiros, eles simbolizavam pessoas que sustentam uma visão. Alguns lutavam sozinhos contra centenas, outros protegiam campos, outros atravessavam territórios inimigos apenas para honrar o desejo de Deus, como quando eles foram buscar água para Davi. Desejo do rei, que no caso seria Davi. Aí a curiosidade. 3 homens arriscaram a vida só para trazer água para Davi de Belém. Mas Davi não bebeu. Ele derramou a água perante Deus. Por quê? Porque ele entendeu o valor do sacrifício daqueles homens. Olha que forte isso. Líderes espirituais maduros valorizam pessoas acima de benefícios. Nossa.
Esse estudo aqui não tá precisando assim, nem acrescentar muita Não. coisa. Porque, olha, Está sendo muito forte espiritualmente falando. e assim, como é que é aquele ditado que fala? Tapa de luva de quê? Tapa de luva de pelica, né? É, isso aí. Tinha esquecido. E olha. 7. Davi derrama água como oferta ao Senhor. Esse é um dos momentos mais profundos do capítulo 11. A água custou o risco de sangue. Por isso Davi entende. Isso é precioso demais para ser usado de forma comum. Então ele transforma aquilo em adoração. Tudo aquilo que carrega sacrifício deve ser tratado com honra. Isso vale para ministério, casamento, igreja, família e chamado. O problema de muita gente é tratar como comum aquilo que custou lágrimas no altar. Uau! Gente, vamos seguir! Até pra gente não se embolar, né? É para uma forma de respeitar o estudo, né? Porque, Tá nossa, sendo muito tá profundo, né? Tá muito bom. 8. Os homens de Issacar entendiam os tempos. Em 1 Crônica 12, parece um dos textos mais conhecidos. Os filhos de Issacar tinham entendimento dos tempos. Isso vai além de inteligência política. Eles discerniram movimentos espirituais e sabiam o que Israel deveria fazer. Discernimento vale mais do que força. Há pessoas fortes sem direção, mas homens espiritualmente sensíveis conseguem perceber mudanças, estações, oportunidades, armadilhas e o mover de Deus. E aplicação prática. Nem toda porta aberta vem de Deus, e nem toda dificuldade significa que Deus saiu do controle. Uau! Mais um tapa. 9. O exército de Davi era formado por pessoas improváveis. Total. Muitos homens que seguiram Davi eram rejeitados, perseguidos, endividados e esquecidos. Mas perto de Davi foram transformados em valentes. Isso revela uma característica do reino. Deus vê potencial onde o mundo vê fracasso. Alguns guerreiros eram especialistas com ambas as mãos. Outros tinham velocidade comparada a gazelas. Outros enfrentavam leões em dias de neve. A Bíblia faz questão de mostrar diversidade. No reino, Deus usa perfis diferentes para cumprir o mesmo propósito. Porque você acessa diversas pessoas de formas distintas, né? Não dá para usar a mesma estratégia com todo mundo ou com todas as coisas. Sim. Então, isso comunica muito comigo dessa forma. 10. O reino foi estabelecido com unidade e alegria. O capítulo 12 termina com um grande banquete nacional. Isso significa que o reino de Davi começou com celebração coletiva. Havia unidade entre as tribos. Todos reconheceram o mesmo propósito. Onde existia unidade saudável, existe fortalecimento espiritual. Um reino dividido enfraquece. Uma igreja dividida perde força. Uma família dividida perde direção. Antes de estabelecer Davi no trono, Deus alinhou corações, porque sustentação é mais importante do que velocidade. Uau! E aí, só para a gente concluir, né, uma conclusão geral aqui, os capítulos de 10 ao 12 de 1 Crônicas mostram dois movimentos opostos. Saul caindo por desobediência, Davi sendo estabelecido por alinhamento com Deus. E esses capítulos ensinam que talento sem obediência não sustenta ninguém. Sim. Discernimento espiritual é essencial. Sim. Honra gera fortalecimento. Sim.
Unidade precede grandes movimentos Sim. e Deus continua levantando improváveis para cumprir seus propósitos. O grande contraste desses capítulos é: Saul tentou manter um trono, Davi buscou primeiro o coração de Deus. Amém. E isso mudou tudo, mudou toda a história de Israel, né? Sim. Mudou todo o cenário. E aí aquele momento que você aí que já nos acompanha tanto espera, assim como eu espero. Podemos? Podemos. Tá preparado? Tá preparada? Nunca estou, mas vamos. Perguntas para reflexão. Vamos lá? Você gosta, né? De gritar no ouvido. Eu adoro. Primeira pergunta: em quais áreas da minha vida eu posso estar repetindo o erro de Saul, mantendo a aparência espiritual enquanto me afasto da obediência verdadeira de Deus? Primeiro tapa. 2. Tenho discernido corretamente os tempos e direções de Deus, como os filhos de Issacar, ou estou tomando decisões apenas pela emoção e impulsividade? Tá. Forte. Segundo tapa. 3. Assim como os valentes de Davi arriscaram tudo por um propósito maior, o que eu realmente tenho entregado ao reino de Deus com sacrifício e dedicação? Muito boa essa também. Sim. 4. Existe alguma fortaleza na minha vida, emocional, espiritual ou familiar, que eu aceitei como impossível de vencer, mas que Deus quer me dar coragem para conquistar? Sempre tem alguma coisa. Como sempre. Inclusive, se a gente aqui, nós dois, pararmos para refletir, a gente Tem sabe. muitas. 5. Estou construindo unidade e honra dentro da minha família, igreja e relacionamentos, ou minhas atitudes têm gerado divisão, desgaste e enfraquecimento espiritual? Nossa. Então, Deixa eu respirar. essas perguntas de fato são para poder fechar o estudo, né? E fazer com que você reflita. Você vai escolher se você vai ter uma vida como Saul ou mais como Davi. Lembrando que Davi não era perfeito. Davi cometeu os seus erros, tinha os seus desafios, mas uma coisa que diferenciava de Saul de Davi é que Davi ele se arrependia e voltava aos braços do Senhor. Então que você tenha em mente que pecar, que errar é uma coisa comum, mas que você sempre volte aos braços do Pai, Sim. porque Ele, em sua misericórdia, vai te dar direção e vai te fazer, de fato, não apagar os erros, mas aprender com eles e dar continuidade. E de preferência, não repeti-los, né? De preferência. Vá e não peques mais. Então, assim, é sempre tentando evoluir. Com certeza. Então, você que está aí acompanhando esse material, nunca se esqueça que onde há 2 ou mais reunidos em nome dele, ele se fará presente. E nos ouvirá. Esperamos você aqui amanhã. Combinado? Combinado. Fechado. Tchau!